nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, hoje vamos falar um pouco sobre o temor do inferno. Ou seja, será que é bom ter medo do inferno? É bom falar sobre o inferno? É bom meditar sobre essa realidade? Deixar que as crianças saibam sobre o inferno? Será que é bom isso? Será que é saudável? Ou será que isso é para gerar pânico, gerar medo, gerar desespero? É uma coisa que não é legal, principalmente para nós católicos, né? Para não dizer para todo mundo, não é? Então, vamos fazer umas breves reflexões, né? Uma breve reflexão, buscando logicamente entender isso, né? Se é bom ou se não é. Bom, é bom ou ruim ter medo do inferno? Então pense comigo, se na política, né, as pessoas que estão lá na frente governando, as que têm poder, né, tivessem medo do inferno, será que a corrupção existiria? Será que o empresário, por exemplo, que tem o poder do empresariado, ele se corromperia, teria tamanha ganância, faria qualquer coisa para obter capital, né? Se algum político, nessa situação que a gente está vivendo, ele cederia se ele tivesse medo do inferno, né? Se os casais tivessem medo do inferno, será que o esposo trairia a esposa ou vice-versa? Teria infidelidade? Se os jovens tivessem medo do inferno, será que eles seriam rebeldes? Fariam todo tipo de festa, né? Todo tipo de anarquia? Eles aceitariam assim facilmente se eles tivessem esse medo do inferno? E se os ladrões tivessem medo do inferno, será que de fato poderiam ser chamados de ladrões? Teriam tal comportamento? E se aquelas pessoas que recebem um pedido de esmola, aqueles que, né, os pedintes vêm de seu encontro, né, eles recebem um pedido, será que elas seriam mais caridosas ou menos caridosas? Né? Uma breve reflexão para a gente ter entendimento. Será que é bom ter então o medo do inferno nesse sentido? Só podemos visualizar que sim, não é? Nesse sentido seria ótimo ter medo do inferno. Então Deus quer que tenhamos medo do inferno? Será que nesse sentido Deus quer que a gente cultive esse medo, que a gente tenha dentro de nós um medo, um temor? Não. Mas ao mesmo tempo sim. E por quê, né? De início, Deus é evidente que não quer plantar em nós, fazer que a nossa alma seja, né, medrosa. Deus não deseja plantar todo tipo de medo. Ele deseja sim que a nossa alma reflita a sua imagem e que reflita o seu amor. Então Deus quer plantar o amor dentro de nós. Mas o fato é que quem de fato aceita o amor que Deus está querendo plantar na sua alma, né? Em última instância, veja lá, será que um assassino ama de fato a Deus? Ainda que ele diga que ama a Deus, mas será que de fato ele ama a Deus? Ele está refletindo quem? Está refletindo o assassinato, a morte, né? E um ladrão ama a Deus? Aquele que furta, que rouba? E um ateu que desacredita a Deus? Evidente que não ama a Deus, né? Pelo menos ele se diz não acreditar em Deus, né? Pode ser uma revolta que ele tem na sua alma, pode ser um descontentamento com a sua vida, pode ser qualquer outro fator que o levou a não acreditar, um questionamento que o levou a não acreditar em Deus, a dizer que não acredita em Deus. Mas de fato o amor de Deus não reflete em sua alma. E quanto a alguém que engana os outros para ter mais patrimônio, será que ama a Deus? E aqueles que sacrificam pessoas para seus deuses, né, os pagãos, os que têm falsos deuses, né, da cultura viking, da cultura né, romana, na Roma antiga, né, que tinha seus falsos deuses, na cultura egípcia, ou os maias, né,
Como é que funciona isso? Será que eles amam de fato a Deus? E agradam a Deus? E os muçulmanos que adoram Alá e massacram todo mundo que tem uma opinião contrária à sua, né? Contrária ao Islã. Será que amam a Deus? Então veja que, nesse sentido, né, as pessoas escolhem um caminho, um proceder. Elas escolhem um direcionar para as suas vidas. Deus continua amando aquelas pessoas. Deus derrama o seu amor de diferentes formas sobre as suas vidas. Mas elas escolhem por ofender diretamente a Deus. Com um comportamento aqui e outro ali, que são claramente negação do que é o amor de Deus, né? Mas por todos esses terem escolhido por livre e espontânea vontade ir para lá, para o inferno, mesmo sem saber, né? É que Deus nos avisa e explica que o inferno existe, como o inferno é, né? E que Deus não nos quer naquele lugar, ou estado, né? Então, de fato, Deus não quer plantar o medo dentro de nós, mas quando a pessoa insiste e quer seguir um caminho que Deus sabe que resultará, né, que a sua alma estará pela eternidade no inferno, pela eternidade naquele lugar de tormento, Deus acaba por abrir, né, por ensinar, por mostrar de uma forma ou de outra que como é o inferno, como é esse estado que não se acabará. É livre opção de cada pessoa, né? O livre-arbítrio acontecendo, mas Deus não deixa de amar aquela pessoa, mesmo aquela pessoa odiando com o seu comportamento, com os seus pensamentos a Deus. Então, fica aqui, né, evidente que Deus vai chamar, vai mostrar para o assassino, vai de uma forma ou de outra, né, um ladrão, um ateu, ele possibilita então esse tipo de conhecimento para que as pessoas reflitam, tenham um tempo de reflexão, né, para poder realizar que de fato se acontecer essa pessoa estará lá. O que é melhor então, temer as penas do inferno e ir para o céu, ou desacreditar em tal realidade e de repente acordar naquele fogo horrível? Não é? Bom, qual a consequência de não ter medo do inferno? O que acontece numa pessoa, né? O que acontece numa alma que de fato despreza tal conhecimento, despreza as penas do inferno, despreza essa realidade eterna? Bom, acontece que a alma tende a se comportar de uma forma desafiadora, ou seja, ela desafia tudo que é questão, tudo que é ensinamento, tudo que ela não domina. Então, toda a realidade do sobrenatural, ela passa a desafiar, a colocar num plano que simplesmente o entendimento dela basta, né? Então, o pensamento que questiona a existência do inferno, então ela já passa a até desconfiar, né? O fato dela não ter medo de um fogo consumidor, de um tormento eterno, favorece que o seu pensamento questione a existência do inferno, né? A moral então passa a ser desacreditada. Por que ter uma moral se não vai ter uma consequência para as minhas atitudes? Então a moral não tem mais sentido, não tem mais porquê, não tem mais sentido, o pecado em si não existe mais no pensamento dessas pessoas, né? Então a infidelidade ou fidelidade tanto faz, é uma questão de percepção, uma questão de escolha.
E aí, tamanho é o pensamento que vai crescer até o assassinato, porque se você não tem mais sentido de moral, você vai se abrir, por exemplo, como está acontecendo hoje, né? Muitos que colocam a questão do aborto, né? Estão assassinando inocentes, mas já não faz diferença, porque se não tem inferno, não tem pena, tanto faz quanto faz, eu posso fazer o que eu quiser nesse mundo, não é? Comportamento que busca o prazer aqui e agora. Então, de todas as formas, as pessoas se tornarão egoístas, egocêntricas, buscarão prazer incessante para si aqui e agora. Não existe o eterno, existem penas eternas, né? Então, não existe mais moral, todas as barreiras vão caindo para aquela pessoa e ela passa a acreditar que tudo deve ser buscado no aqui e agora. Desprezo pelo sagrado, não é? Então, ou substituição do verdadeiro sagrado pelo que ela acha que deve ser considerado como importante, né? Ela sabe que ela vai morrer, porque isso é visível todos os dias, mas então ela busca desprezar tudo que buscaria na sua vida trazer Deus para a sua vida. Ela despreza porque isso no fim das contas não é importante para ela. A questão da eternidade não tem sentido. É uma indiferença com Deus e nosso Salvador Jesus. Bom, por que eu vou considerar Deus e ter um Salvador se eu não tenho medo do inferno, nem acredito no inferno, não tenho sentido isso na minha vida? Jesus é meu Salvador, mas Salvador do quê? Né? Então, se até a existência do inferno passa a ser questionada, então tudo passa a ser relativo, passa a ter uma nova percepção, não é? Catastrófico, podemos dizer assim, né? Existe algum benefício em temer o inferno? Bom, se eu tenho medo do inferno, evidentemente que eu não vou desejar ir para lá, né? Então, se você tem medo de cair de uma ponte, por exemplo, você vai ficar longe da beirada da ponte. Você não vai chegar muito perto, você vai começar a ter vertigem, né? Então você tem medo de cair da altura, tem medo de cair da altura. Então você vai tomar as devidas precauções para não ir para lá. Não é bom isso? Se o inferno é ruim, não desejarei ir para lá. Vou querer ir para um lugar que seja bom. Instintivamente, toda pessoa nesse mundo, ela deseja o bem, ainda que seja uma pessoa, né, com o pensamento mais anárquico que exista. No fim das contas, ela gosta de um certo tipo de conforto, porque aquilo lhe faz bem para ela. Ela não gosta de ficar se mutilando e fazendo, né? Talvez pessoas que estejam doentes, tudo bem, né? Ela se mutile, mas não porque ela gosta, porque no fim das contas ela já não tem mais sentido para a sua vida. Mas toda e qualquer pessoa, ela quer estar em um lugar bom, agradável, né? Você veja as pessoas aí de diferentes estados, elas gostam de comer bem, gostam de ter um conforto em sua casa, porque elas querem estar em um lugar bom. Então, evidente que se elas souberam o que é o inferno, elas não desejariam estar lá. Se elas souberem o que é o céu, elas desejarão estar no céu. Se temo o inferno, vou me afastar das coisas que me levam para o inferno. Eu vou me aproximar das coisas que me levam ao céu. Por quê? Porque eu quero ir para o céu, né? Então é evidente que se o temor de fato existe na minha alma do inferno, se eu tenho medo das coisas do inferno, aquilo que me aproxima do inferno eu vou me afastar, não é? Agora, se eu não temo o inferno, que diferença vai fazer as situações da minha vida, né? As coisas que de fato me levam ao inferno vão fazer parte da minha vida com frequência e eu não vou tomar nenhuma precaução para me afastar dessas coisas. Da mesma forma, as coisas de Deus, ou as coisas sagradas, ou que são de Deus, né? Se eu não temo o inferno e também não dou bola
para a realidade eterna do céu, por que eu vou me aproximar de algo que me leva para o céu? Não vai passar desapercebido também pela minha vida, não é? Ó, tendo temor do inferno, eu vou odiar aquele que quer me seduzir e vou buscar amar aquele que me quer afastar do inferno. Então é evidente se eu não quero ir para o inferno, se eu temo as penas do inferno, eu vou buscar identificar quem quer me levar para o inferno, quem quer me seduzir, quais são essas artimanhas, quais são as situações que me seduzem, quem está por trás disso, e eu não vou gostar, a partir do momento que eu começar a identificar essas situações, essas coisas, esses seres, eu vou me precaver, vou me afastar, vou odiar essas situações, essas coisas. E do lado inverso também é proporcional, Quem me proporciona o sagrado, quem me proporciona um caminho de salvação, quem me proporciona me aproximar do céu, eu vou passar então a gostar mais, vou passar a aprender mais sobre como estar próximo desses que querem me aproximar de Deus, não é? E assim vou desenvolver um amor dentro de mim sobre essas situações, sobre o sagrado, sobre as pessoas que me levam a Deus. Vou identificar quem é aquele que me quer no inferno e quais são as suas armadilhas para me levar para lá. Então, é evidente, se eu não quero ir para o inferno porque eu tenho medo do inferno, eu vou me precaver, Se você sabe que uma pessoa se você não souber, tudo bem, mas se você está ali convivendo num conjunto de amigos, você sabe que uma pessoa nesse conjunto de amigos é assassino. Você vai buscar identificar quem é assassino. Por quê? Porque você tem medo de ser morto, não é assim? E porque você tem medo de ser morto, você vai então identificar qual é o comportamento desse assassino. O assassino busca armar armadilhas, busca armar situações que vão te levar a ser assassinado. Então você vai identificar essas situações, vai identificar qual é esse tipo de comportamento, vai identificar quem é essa pessoa para se precaver contra isso. Por quê? Porque você não quer ser assassinado. Da mesma forma com o inferno, você não quer ir para o inferno, você não quer sofrer essas penas eternas do inferno. Então você vai identificar as situações, as armadilhas, quem está por trás dessas armadilhas te levando, te seduzindo para o inferno. E você vai cortar, você vai começar então a agir de tal forma que você vai se precaver, vai criar uma proteção contra tudo isso. Da mesma forma, eu vou buscar quem pode me levar para o céu. Eu quero ir para o céu, o que eu vou fazer para ir para o céu? Você vai identificar situações, o que é bom, o que agrada a Deus, quem fala da parte de Deus, quem de fato representa a Deus, quem de fato traz benefício para me levar para lá. É evidente, não é? Saberemos, enfim, que Deus, através de seu Filho Jesus, quer me levar para o céu. Então vou aprender como agradá-lo e buscarei amá-lo em verdade e em espírito. Aqui está o sentido da nossa fé. Saber, aprender que de fato Jesus não veio ao mundo passear, não veio ao mundo pregar coisas vãs, palavras somente de conforto temporal. Não, ele veio e ele é nosso Salvador. Mas Salvador do quê? Salvador exatamente das penas do inferno. É por isso que tanto ele fala sobre as penas do inferno. É só pegar e ler os evangelhos, ver quantas vezes Jesus trata dessa realidade eterna e por que ele se deixou ser crucificado naquela cruz, ser morto, para nos salvar das cadeias do pecado, da morte, as cadeias do inimigo de Deus, dos próprios demônios, de tudo que nos prendia. Então, é por Ele, é Ele o nosso Salvador do inferno.
Logo constatamos que o amor de Deus tem diferentes caminhos para nos alcançar. Um deles é nos mostrar o fim horrível que um proceder errado neste mundo pode nos levar. Pelo temor, podemos chegar ao amor. Então veja que também existe uma conversa, né, de que não, Deus não quer que a gente tenha medo, não quer isso, não quer aquilo. Né, a conversa afiada, né, os progressistas, né, os teólogos modernos que se dizem saber de tudo, que tem querem ter uma visão de proteção, né, do povo, uma falsa proteção, né? Não podemos falar sobre isso, isso vai afugentar as pessoas, vai causar medo no povo. Mas medo do quê? Um medo que só causa o bem. Né? Qual é a pessoa que, sabendo, né, que uma tomada dá choque, vai colocar o dedo na tomada? Me diga. Né? Se eu não souber, eu posso inadvertidamente colocar o dedo na tomada e morrer eletrocutado. Então, que medo é esse que essas pessoas têm de falar sobre o inferno? Né? São pessoas de muita ingenuidade intelectual ou espiritual, que querem, no fim das contas, né, nos tirar a grande graça de entender o quanto bem faz meditar sobre o inferno. E de fato cultivar um temor, um certo medo pelo inferno. Isso é bom, inclusive para as crianças. É ótimo saber que as penas do inferno são para todos. Né? Qual é a criança que, sabendo que a pena vai continuar se comportando daquele jeito, né? Aquele jeito errado? Não é à toa que Nossa Senhora apareceu em Fátima para 3 crianças, 5, 6 e 8 anos de idade. Por que ela apareceu lá em Fátima para 3 crianças e mostrou o inferno? Mostrou as penas do inferno? Porque o seu povo, né, o povo de Deus, só queria saber das coisas mundanas, do pecado. Estava em tal nível o pecado que o sagrado já não interessava, a realidade eterna já não interessava, nada mais interessava. Então, Deus faz questão de mostrar, olha o estado em que vocês estão. Vocês estão nesse estado que não resta outro destino para vocês, senão o inferno. E aí, se as pessoas que meditaram sobre essa realidade mostrada àquelas crianças, puderam ter a graça de visualizar de fato que precisavam voltar sim para Deus, fazer penitência, fazer oração, se aproximar do sagrado, se aproximar das coisas de Deus, de fato se aproximar de Deus. Realidade eterna. Se todos estaremos no céu um dia, como será conviver sempre junto de um trapaceiro? Já pensou? Você tira o inferno como realidade, não é? O fato é que a alma é eterna. Todo mundo vai estar junto no mesmo lugar. Imagina você viver sempre nessa realidade que nós vivemos nesse mundo aqui, cheio de trapaceiros. Isso aí não pode nunca ser chamado de céu. Né? Estar sempre junto de um mentiroso, que tragédia. Coabitar com alguém que lhe odeia, né? O ódio no meio das suas relações ali, isso não pode ser chamado de céu. Não existe, né? É terrível ficar com tal sentimento. Conviver com gritaria e discussão para sempre, para toda a eternidade. Conviver com alguém com mentalidade assassina, né? Sabendo que alguém quer te matar toda hora, toda hora você está suscetível a ser assassinado, né? Porque alguém te odeia, porque alguém quer a morte, gosta de... né? Não tem cabimento um céu dessa forma. Né? Por esses argumentos, dentre outros, pode-se verificar claramente que o céu não poderia ser chamado de céu se lá tivesse tal anarquia. Assim constatamos que existe um lugar ou estado para estes que querem ser desta forma, querem ser anárquicos, querem ser badernos, querem ter a revolta dentro de si, um comportamento diferente daquilo que espelha Deus. Né? E este lugar chama-se inferno. Então, a realidade eterna para aqueles, né, que querem espelhar Deus e o amor de Deus, a realidade eterna para esses
é o céu. Porque Deus estará sendo espelhado neles, e é lá que Deus está acima dos céus, inclusive. Mas essa é a realidade de todo bem, toda a graça, toda a paz, todo entendimento, não é? Mas para aqueles que são revoltosos e querem definitivamente isso, tem um lugar também. E esse lugar é um lugar de tormentos. Por quê? Porque o seu comportamento é de tormento. Qual é o comportamento do assassino? Causar tormento para os outros. Qual é um comportamento, né, de uma pessoa que vive gritando, causando baderna e tal? Causar tormento. Qual é o comportamento de um trapaceiro? Não causa um tormento para aquela pessoa que foi vítima? Qual é o comportamento daquele mentiroso, daquela pessoa que fica caluniando as pessoas pela costa? Não é causar tormento, baderna no meio social? Causa tormento. Então nada mais justo do que eles colherem o tormento na eternidade. É isso que eles buscaram a vida inteira. Então esse é o lugar de tormento. Por isso que esse lugar se chama inferno. Um lugar de tormentos eternos, muito maiores do que a gente compreende aqui nesse mundo, mas é um lugar de tormento que Deus já vem nos avisando há muito tempo. E a gente percebe claramente nesse mundo, né, que existem situações que causam um tormento às nossas almas, causam pesar às nossas almas, e existem situações e pessoas que causam paz, trazem paz, que situações que causam conforto nesse mundo. Da mesma forma, na eternidade será assim. Uma realidade de eternidade de tormentos e uma realidade de eternidade de paz, de bem, de graça, né, que são opostos, né? E da mesma forma, exponencialmente elevadas, né? Tanto para o tormento no inferno vai ser muito pior mesmo do que tem aqui, e no céu vai ser muito indescritivelmente melhor do que se tem aqui. Do melhor sentimento que a gente possa sentir aqui. Jesus é nosso Salvador? Sim ou não? Se sim, é nosso Salvador do quê? Das penas e dos tormentos, né, que a gente tem já temporal nesse mundo, mas sobretudo dos tormentos eternos. Jesus veio nos salvar, nos dar a graça de podermos voltar com Ele ao céu. Essa paz, essa plenitude de amor, de convivência com todo o bem, com o verdadeiro amor, com a verdadeira paz, o verdadeiro entendimento. Amém? Bom, então, que nós possamos de fato sermos dóceis à palavra de Deus que nos alerta sobre esses tormentos, né? Que esse temor, de certa forma, faça parte da nossa vida, faça parte do nosso entendimento. Nós possamos meditar sobre essa realidade eterna, dos tormentos eternos, para que a cada dia nós também procuremos nos precaver, melhorar a cada dia, né? Combater o bom combate em busca de refletir o verdadeiro amor, que é Deus, refletir a verdadeira imagem de Deus, que muito está apagada nos dias de hoje, mas que tanto eu quanto você podemos, com esforço, com dedicação, buscar esse caminho que Jesus veio nos trazer. Então que a paz do Senhor possa nos abençoar, nos levar no santo temor de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.